Das 116 edições realizadas até o ano de 2020 no Campeonato Baiano, o Honra ao Mérito mostrará no vídeo de hoje os 23 confrontos que se repetiram pelo menos uma vez ao longo da história, para definir o campeão e o vice de cada edição. Essa lista leva em consideração apenas a classificação final, independente de ter havido uma partida final entre eles. Antes de ir para o vídeo, ajude esse canal a se fortalecer, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Entre os confrontos que ocorreram duas vezes, São Salvador e Vitória iniciam essa lista, onde a equipe alviverde se torna a primeira bicampeã da história da competição. Ainda na primeira década de disputa, o Vitória conquistou seus primeiros títulos enfrentando em anos seguidos o Santos Dumont, cravando um 2-0 para o Leão da Barra. Fluminense de Salvador e Internacional também se encontraram em anos seguidos, com as equipes vencendo uma edição cada, determinando o primeiro empate dos confrontos finais. Outro confronto realizado em anos seguidos foi a Associação Atlética e Botafogo, com o Botafogo vencendo nas duas oportunidades. A Associação Atlética também enfrentou o Ipiranga duas vezes, e a equipe aurinegra levou a melhor conquistando os dois títulos. Baiano de Tênis e Ipiranga se enfrentaram no final dos anos 20, e houve equilíbrio nesse confronto, com cada time levantando uma taça. O genérico do clássico vovô, Botafogo e Fluminense de Salvador, decidiram as edições de 1919 e 1930, com o Botafogo vencendo mais essa disputa. Embora seja um clássico bastante tradicional, Galícia e Ipiranga decidiram apenas duas vezes o Campeonato Baiano, com os times vencendo uma edição cada. Outro clássico tradicional, Botafogo e Galícia, também decidiram apenas duas vezes a competição, e outra vez um título para cada equipe. Após 43 anos sem conquistar um título, o Vitória voltou a levantar uma taça contra o Botafogo, repetindo o feito 12 anos depois e fechando em 2-0 para o Leão da Barra. Bahia e Leônico decidiram as edições de 1978 e 1984, e o esquadrão levou a melhor, vencendo as duas edições em que se encontraram. Poções e Vitória realizaram a final de 1996, mas como a final de 1999 entre Bahia e Vitória não foi realizada, a dupla Bavi foi considerada campeã e o Poções foi declarado o vice daquela edição, sendo então a segunda vez em que o Vitória termina como campeão, tendo o Poções como vice. Fluminense de Feira e Vitória se encontraram no início dos anos 90 e início dos anos 2000, e outra vez vantagem para a equipe rubro-negra nos dois confrontos. Atlético de Alagoinhas e Bahia fizeram a última final no ano de 2020, e o tricolor da capital já havia vencido o Atlético em 1973, fechando em 2-0 para o Bahia. Fluminense de Salvador e Ipiranga iniciam os duelos que ocorreram 3 vezes, onde o Flu venceu o primeiro encontro, mas o Ipiranga virou, conquistando as edições de 1917 e 1920. Bahia e Botafogo se encontraram nos anos 50, 60 e 70, e o tricolor deixou a sua marca mais uma vez, conquistando os 3 títulos sobre o Botafogo. Duelo habitual dos anos 80, Bahia e Catuense decidiram o Baianão de 1983, 1986 e 1987, e o Bahia sagrou-se campeão nas 3 vezes em que enfrentou a Catuense na decisão. Galícia e Vitória encerra a lista dos 3 encontros,
com o Galícia vencendo o primeiro deles em 1942 e o Vitória conquistando as edições de 1980 e 1995, cravando 2-1 para o rubro-negro. Botafogo e Ipiranga decidiram 5 vezes o título do Baianão, e o confronto esteve empatado, mas o Ipiranga abriu vantagem, e mesmo vencendo a última decisão entre eles, o Botafogo perdeu essa disputa, 3-2 para o Ipiranga. Bahia e Fluminense de Feira também decidiram 5 vezes o torneio, com o Esquadrão vencendo o primeiro duelo e o Touro do Sertão chegando a virar os confrontos. Vencendo os 2 últimos encontros em 1971 e 1991, o placar finaliza em 3-2 para o Bahia. Bahia e Ipiranga é o terceiro confronto que mais decidiu o Campeonato Baiano, e nas 6 vezes em que os clubes se enfrentaram, todas elas foram vencidas pelo Bahia, sacramentando um impiedoso 6-0 contra o Ipiranga. Bahia e Galícia é o segundo confronto que mais decidiu o Baianão, com a maioria dos encontros sendo nos anos 30 e 40. Das 9 vezes em que os clubes se enfrentaram, o Galícia vencendo apenas 1, enquanto o Esquadrão conquistou 8 títulos. Bahia e Vitória é o maior clássico do Norte-Nordeste e decidiram 34 vezes o título do Baianão. Com o primeiro encontro decisivo em 1947, a dupla ficou alternando títulos até o início dos anos 70, quando o Vitória passaria a ficar 13 anos sem vencer o rival numa final. Mantendo a vantagem de 5 títulos até 1998, era a vez do Bahia passar um grande jejum contra o Vitória, levando 14 anos sem vencer o rival na final do torneio. Nesse período, o Leão venceu o Esquadrão em 7 decisões, sendo 4 delas em anos consecutivos, determinando a maior sequência de títulos de um sobre o outro na história dos Bavis. Após a quebra do jejum, as equipes voltaram a alternar títulos, e o placar finaliza 18-16 para o Leão da Barra. E aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima jornada!